Sejam todos muito bem-vindos, eu me chamo Diego Neves e esta é mais uma aula para o curso Cultura Digital e vamos tratar aqui hoje do Microsoft Paint, antigamente conhecido como Paintbrush. Ele pode ser acessado de duas formas, clicar no nosso menu iniciar, vou voltar aqui para o menu que vocês terão no Windows 10, o menu padrão, acessórios do Windows, Paint, ou ainda através do atalho Windows R e o comando MS Paint, MS de Microsoft, Paint do programa MS Paint. E aqui abriu duas telas do Paint. Vamos passar aqui logo pelas ferramentas que existem e vamos mostrar um pouco do uso. Aqui nós temos o colar, caso estejamos com alguma imagem copiada. Aqui nós temos a parte de seleção, redimensionar, girar, tudo bem intuitivo, mas eu vou mostrar na prática a utilização. Temos aqui o pincel. O pincel, quando selecionado, ele faz um traço à mão livre. Tá? Para fazer isso, desculpa, o lápis. Quando eu estou aqui no lápis, chego aqui no documento, eu clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto e vou desenhando. Nós temos aqui o balde de tinta, que ele vai pintar toda a área. Vou clicar com o botão esquerdo de novo. Ele pintou toda a área que ele tinha alcance. Você vê que tinha aqui dois pedaços que estavam entre os traços que ele não era considerado uma área contínua. Então, ele não pintou. Vou clicar aqui em pintar. Eu posso fazer dois tipos de pintura aqui com o balde. Posso clicar com o botão esquerdo e posso clicar com o botão direito. O botão direito ele vai pintar aqui com a cor 2. Ela é considerada a cor de fundo. Temos aqui o A, esse A é texto, então eu clico aqui com o botão esquerdo e arrasto e delimito uma área onde eu quero escrever o texto. Posso escrever meu texto aqui. Se o texto for ficando muito grande, ele vai quebrar quando chegar ali no ponto do final da seleção. Eu também posso chegar aqui e aumentar a seleção e ele vai automaticamente reorganizar o meu texto nas partes onde eu não utilizei o Enter. Né? Se eu utilizei o Enter para quebrar o texto, não adianta eu redimensionar ele, que ele não vai aceitar o redimensionamento. Posso só clicar fora, ele já vai deixar o texto ali e o texto para de ser acessível para correção. Ele passa a ser tratado como uma imagem. Eu posso, através do menu de seleção, selecionar esse texto e até alterá-lo de lugar, tá vendo? Mas ele passa a ser tratado como parte da imagem. Aqui eu ainda tenho a borracha. Ela vai apagar, se eu segurar o botão esquerdo, ela vai apagar tudo que tiver na tela. Se eu clicar com o botão direito, ela vai apagar apenas a cor que constar aqui na cor 1. Tá vendo? Vocês podem ver que o texto, deixa eu aproximar, vou segurar o Ctrl e rolar a bolinha do mouse. Vocês podem ver, quando aproxima, que o texto ele não sai todo preto. Ele é feito com algumas cores diferentes para dar a cursividade da letra, né? Para dar o efeito. Então, quando eu seleciono, quando eu clico com o botão esquerdo e passo a borracha, ele apaga tudo. Quando eu clico com o botão direito e passo a borracha, ele vai apagar apenas o que tiver na cor 1. Tá vendo? Posso tentar demonstrar isso melhor dessa forma aqui. Ó. Deixa eu apagar tudo. Vamos apagar tudo. Vou voltar um pouco o zoom. Deixar assim. Vou selecionar aqui o lápis. Vou fazer uns riscos de preto. Se eu quiser aumentar essa linha do lápis, eu tenho aqui tamanho. Eu posso tornar a linha um pouco mais grossa. Vou pegar aqui o vermelho. Também vou passar. Vou pegar o verde. Vou passar. Agora vamos trabalhar com a borracha. Eu vou selecionar aqui o azul. Vou segurar o botão esquerdo do mouse, o clique normal, e vou passar a borracha aqui no meio.
Apagou tudo. Agora eu vou clicar com o botão direito do mouse. Ele não apaga nada, porque a cor 1 aqui é o azul. Então, digamos que eu quero trabalhar apenas com o vermelho aqui. Posso selecionar ele aqui, ou caso seja uma cor que não tenha aqui nessa paleta de cores, venha de uma imagem que veio, que você trouxe de outro lugar, você abriu uma imagem aqui e não está desenhando, eu posso aqui com o conta-gotas, ferramenta de seleção de cores, apontar aqui para o verde, vou clicar com o botão esquerdo do mouse, a cor 1 já virou o verde. E com a borracha, eu vou apagar utilizando o botão direito, pressionado, ele apaga apenas a cor que está na seleção da cor 1. Um detalhe importante, se eu clicar aqui na cor 2, eu quero modificar essa cor 2, colocar aqui amarelo. Quando eu selecionar aqui, vou apagar esse verde com o botão direito do mouse, ele ficou amarelo. Ah, mas eu não quero apagar só o verde, vou apagar tudo. E passou tudo a ficar amarelo. Por quê? Porque a cor 2, ela é tratada como uma cor de fundo. Então, tudo que você passa a apagar, ele retorna para a cor original de fundo. E se aqui tiver um amarelo, um preto, um cinza, vai ser a cor que ele vai atender. Como eu voltei o branco, quando eu passar a apagar normal, com o botão esquerdo do mouse, ele volta para o branco. A forma mais rápida de apagar quando tem muita coisa assim, seleciona tudo, ou pelo menos a área que você quer apagar, delete, e ele apagou tudo. Voltando aqui, vamos voltar a cor para preto. Aqui nós temos as formas, a forma que você selecionar, o Paint vai desenhar para você. Clicou no ponto inicial, arrasta até um ponto desejado. Esse primeiro é uma linha reta, de um ponto a outro. O segundo é uma linha curva. Então você vai primeiro desenhar uma reta, clica e segura, soltou, e você tem um segundo clique agora, ele ainda está na opção de desenho, clica e arrasta. E aí ele passa a desenhar uma curva. À medida que você vai arrastando, você escolhe onde quer parar essa curva. Vou trazer até aqui. Aqui você tem um círculo. Clicou com o botão esquerdo, arrastou. Diferente de outros programas de imagem, você não tem o Shift. Ah, tem, desculpa, nem conhecia. Você pode desenhar um círculo manualmente, ele vai virando uma elipse, um objeto oval ou circular. Ou você pode, começando a desenhar o círculo, segurar a tecla Shift e à medida que você vai arrastando, ele vai criando um círculo perfeito. Da mesma forma, o quadrado, que é utilizado também para desenhar retângulo. Se você segura o Shift, ele vai criando um quadrado perfeito. E isso vai seguir para as diversas formas, Ela passa quando você segura o Shift, elas passam a se expandir e se reduzir, mantendo suas proporções iniciais. Por exemplo, a estrela, pode desenhar uma estrela mais achatada, mais alongada, ou segurando o Shift, uma estrela que teria as proporções perfeitas. E aqui nós temos ainda setas, os ângulos, a nuvem de pensamento, para caso você queira mexer em alguma foto, ou adicionar uma nuvenzinha de pensamento. Tem essas opções. Eu vou clicar aqui em selecionar tudo, vou clicar em delete, apagar tudo. Esse é o básico do Paint. Vamos ver algumas outras opções aqui, para que vocês conheçam alguns recursos um pouco mais avançados, que nem todo mundo sabe utilizar. Vamos desenhar um quadrado. E vamos selecionar o mesmo. Na opção de seleção, você tanto tem a seleção de formato livre, você pode escolher a forma da seleção, tá vendo? E ele trabalha com essa forma. Vou dar um Ctrl Z. E você tem a seleção retangular. Eu vou desenhar um outro quadrado aqui de cor verde. Desculpa, eu estou na seleção, tá? Quadrado verde, vou pintá-lo de verde também.
Posso voltar o preto. Então vou selecionar aqui o quadrado preto. Quando eu arrastar para cá, vocês vão ver que ele está levando o fundo branco com ele. Se eu vier aqui na parte de seleção e marcar aqui seleção transparente, eu passo a levar para lá e ele não traz mais o fundo branco. Tá vendo? Da mesma forma, vamos fazer aqui, eu ainda nem fiz esse teste, vou testar com vocês agora. Eu vou desenhar um quadrado preto dentro do fundo verde, vou fazer a seleção, está marcado seleção transparente, olha só. Imaginei que isso aconteceria, ele cortou o verde e está trazendo o verde para dentro do branco, tá vendo? Agora eu vou dar um Ctrl Z e vou colocar o verde na cor 2. Vamos agora selecionar, está marcado seleção transparente e ele não levou o verde, porque ele considerou que o verde é a cor de fundo. Já dessa forma, se eu fizer a mesma seleção aqui, ele vai passar a levar o branco e lá onde eu recortei ficou verde, tá vendo? Porque ele considera que o verde é a cor de fundo porque ela consta como cor 2. Então vou voltar a cor de fundo para branco. A seleção vou deixar transparente mesmo, mas para esse pedaço agora não vai fazer diferença. E nós vamos ver o seguinte, eu vou deletar esse quadrado, vou criar aqui um quadrado perfeito, estou segurando o Shift. E agora vamos selecionar esse quadrado. A seleção está maior do que o quadrado, vocês podem ver. Vou clicar aqui em redimensionar. E aqui eu tenho as opções para redimensionar imagens no Paint. Eu posso redimensionar por porcentagem ou por pixels. Então eu posso dizer, ele está aqui com 100%, eu quero dizer que ele fique com 50%. Quando eu der OK, ele reduz. Então Ctrl Z, redimensionar novamente. Eu quero que ele dobre de tamanho, 200%. Aqui eu cometi uma falha, pois eu não selecionei, então ele dobrou o tamanho da imagem toda. Vamos lá, selecionar de novo. Redimensionar. Se eu colocar em pixel, vocês vão ver que eu não selecionei um quadrado perfeito, tá? Ele considera a área da seleção, mas ele sempre faz esse redimensionamento seguindo a proporção. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a área que eu fiz de seleção tem 160 pixels, eu vou querer que ela vá para 200. Quando eu der um OK, ele já, nem precisei dar OK, né? Já digitei, ele já mudou o outro aqui, mantendo a proporção. Quando eu der OK, o quadrado que era perfeito, ele vai continuar perfeito. Então, como eu estava dizendo aqui, se eu for redimensionar, querer dobrar a imagem, tenho que garantir que ele está selecionado, redimensionar, vou aumentar aqui para 200%. Vou dar um Ctrl Z. Isso também pode ser feito na vertical e ele também vai sempre aumentar ambos de forma simétrica, né? Ele vai manter sempre a mesma proporção. Agora vamos aqui no detalhe. Novamente eu aumentei a imagem toda, né? Vamos selecionar e nós podemos ver aqui embaixo a marcação, manter proporção, vou desmarcar e agora eu vou dizer que eu quero que horizontalmente ele aumente para, vamos vir aqui, para 120%, mas verticalmente, né, de cima para baixo, eu quero que ele venha para 50%. Quando eu der OK, ele alterou a forma do quadrado. Vou dar um Ctrl Z novamente. Vou redimensionar. E aqui nós vamos ver a parte de distorção. Eu posso distorcer ele tanto vertical quanto horizontal e os dois ao mesmo tempo também. Então, se eu botar aqui na horizontal, por exemplo, 50%, vocês vão ver que ele dá uma quebrada lateral. E se eu colocar para redimensionar aqui na vertical, ele vai quebrar de cima para baixo. E isso eu posso ir usando para fazer alguns efeitos, mesclar isso também. Também é possível fazer ambos ao mesmo tempo. Eu posso fazer aqui para 20 e 10 e ele vai começando a distorcer de outras formas. Também posso girar. O girar, deixa eu dar um Ctrl Z, fazer uma linha aqui no meio. Não estou exigindo muito de mim mesmo, que eu não sou profissional de design, tá? Então,
Tentei pintar de preto, tentei pintar de vermelho e pintei de preto. Por quê? Porque eu selecionei na cor 2. Vou dar um Ctrl Z, manter a seleção na cor 1. Primeiro eu vou deixar a 2 como branco. Clicar aqui, clicar com o botão esquerdo do mouse. Pronto, e vamos voltar para a tela de girar. Vamos selecionar. E aqui eu quero girar. Eu posso girar ele em 90 graus, para um lado ou para o outro. Posso fazer com que ele gire 180 graus, então ele faz isso aqui. E posso invertê-lo, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Então, para vocês entenderem, aqui deixa eu desenhar uma letra aqui. Isso é um número, vocês já vão entender. A cor preto. E vamos aumentar esse número um pouco, para ele ficar bem visível. Então vamos fazer a seleção. Se eu girar ele 90 graus, ele deita. Se eu girar ele 180 graus, ele foi para o outro lado e ficou de cabeça para baixo. Vou girar 180 graus de novo, consertou. Se eu inverter ele horizontalmente, você vê que o 1 ficou ao contrário, como se fosse um efeito de um espelho. E se eu inverter ele verticalmente, ele vira de cabeça para baixo. Tá? Para que vocês não confundam, o girar 180 graus com o inverter horizontalmente. O girar 180 graus, ele vai fazer essa rotação aqui. E o inverter horizontalmente, ele só vai trazer o lado direito para a esquerda e a esquerda para a direita. Com essas opções, vocês já podem fazer muitas coisas. Tem uma outra opção aqui, que ainda pode ser interessante para vocês, caso vocês queiram, por exemplo, vou botar aqui o numeral 2. Digamos que eu trouxe essa imagem toda para cá, mas eu quero trabalhar só com este quadrado aqui. Então, eu posso fazer a seleção dele e clicar aqui em cortar. E ele cortou. Está pequeno, então eu vou redimensionar. Quero que ele aumente 400%. Ok? Ele tem uma distorção, lógico, ele não trabalha com inteligência artificial para fazer a correção das distorções quando você faz ampliação de imagem. E também ele não é um programa que a gente chama de vetorial, que é programa que você vai fazendo a ampliação, a redução das imagens e o próprio sistema vai fazendo os cálculos para manter a imagem perfeita. Então ele tem essa leve distorção na imagem. Nós temos ainda aqui as opções na hora de salvar. Então aqui em arquivo, você vai salvar, ele vai perguntar o nome. E com o nome, ele também vai perguntar aqui o tipo. Então, vocês têm os tipos bitmap, o monocromático, ele vai ficar preto e branco. O de 16 cores, que vai dar uma limitação nas cores, 256 de 24 bits. Os formatos mais utilizados vão ser sempre bitmap 24 bits. A imagem vai ficar fiel ao que está aqui, como eu mostrei já em uma aula passada. O JPEG, que ele vai fazer aquela suave compressão na imagem, para deixar ela mais leve, deixar ela otimizada. O GIF é uma imagem muito utilizada para web, mas ela permite uma quantidade de cores muito pequena, então ela provavelmente distorce algumas cores que você utilizar. E o PNG, que também é muito utilizado para web, que é um formato que suporta transparência. Eu ainda não consegui ver como colocar o fundo transparente aqui. Realmente não sei como colocar o fundo transparente. Acho que o Paint não suporta. Mas quando você traz um arquivo PNG para cá, ou o arquivo PNG em si, quando você usa outros programas, a gente vai ver ainda o GIMP no futuro, você tem essa propriedade de ele ter uma possibilidade de transparência. Então, futuramente, quando a gente vê programas mais avançados, como o GIMP, como o Inkscape, então vocês vão ver a utilização de transparências no formato do PNG. Tá? No Paint a gente não consegue fazer. Uma última parte aqui que vocês podem ter algum interesse aqui em pincéis.
você tem os formatos das linhas. Então, deixa eu aumentar um pouco isso aqui. Vamos deletar. Deixar no preto. Escolher aqui o lápis. E vamos nos pincéis. Primeiro pincel. Deixa eu aumentar o tamanho para ficar mais visível. Uma linha normal. Para onde você arrastar, ele vai fazendo aquela linha. O segundo pincel. Você vê que ele tenta imitar uma caneta chamada bico de pena, né? Ele faz aquela curva, em alguns locais na curva ele deixa um pouco mais fino, geralmente nas diagonais. Aqui nós temos outra propriedade da bico de pena, só que agora virada para o outro lado, onde ela deixa mais fino em outro sentido, como se fossem duas canetas diferentes. Para abrir é aqui nessa seta abaixo de pincéis, tá? Não adianta clicar no símbolo. O spray, ele vai dando uma sensação de spray mesmo, às vezes você pode usar para pintar alguma área. Aqui o pincel um pouco mais grosso, dá a sensação de tinta sobre a tela. Nós temos aqui como se fosse um marca-texto, um pouco, um marca-texto não, desculpa, um giz cera, ele vai na sensação de pintura de giz cera. Nesse sim um marcador, se você parar em cima ele diz quais são as opções, tá vendo? Pincel de caligrafia 2, pincel a óleo, giz de cera e aqui o marcador, que seria um marca-texto. Esse aqui serviria se você tiver um texto aqui. Vamos deixar esse teste aqui. Vamos selecionar, vamos deixar ele preto mesmo. E aqui eu escolhi o marcador, deixei amarelo e eu vou usar como um marca-texto. Então ele dá essa sensação. Agora quando eu passo ele por sobre ele mesmo, ele vai ficando mais forte. Então o ideal é que passe de uma única vez. Ainda em pincéis nós vamos ter aqui o lápis, né, o pincel natural que ele chama, o tamanho no máximo. Nós temos um outro tipo de pincel e ainda temos o pincel de aquarela, também um outro tom de pincel, outra deslize de pincel, né? Ele faz um pouco de textura um pouco diferenciada. E o primeiro, que é o pincel, que é o que já vem, que é o risco mais bruto mesmo, mais preciso, que ele sai exatamente como você passar. Essas são as opções de pincel. Não é possível, no caso, tá, vocês misturarem aqui os pincéis com as formas. Então, por exemplo, eu não consigo aqui escolher o pincel marca-texto para desenhar uma reta com o marca-texto. Ele passa a utilizar sempre o pincel padrão, sempre que eu for fazer qualquer forma. Então, posso escolher aqui novamente o marca-texto, vou tentar fazer uma estrela aqui. Ele não vai, ele vai usar sempre como se a seleção fosse o pincel padrão na utilização das formas. Para utilizar o lápis, sim, vocês podem utilizar outros pincéis disponíveis. Nós ainda temos aqui a opção, né? Temos aqui a paleta de cores, como vocês me viram usando, e caso seja necessário, vocês podem clicar aqui em editar cores e escolher uma cor que não exista aqui, tá? Pegar, por exemplo, esse verde aqui. Então você tem um verde um pouco diferenciado. Vou pegar, vamos deletar, fazer aqui um quadrado perfeito. Vou selecionar. Uma coisa que eu posso fazer aqui é Ctrl C, Ctrl V, e ele vai me trazer uma cópia, né? Ctrl V novamente e Ctrl V novamente. E vou clicar aqui no balde. O verde que ele tem, ó, já vem com esses verdes aqui. Esse é um azul, tá? Só pra... E aqui o verde que foi criado, tá vendo? Essa foi uma cor que foi criada e também pode, se necessário, ser utilizada como cor de fundo, né? Para apagar aqui, ele vai traçando aquela cor na cor de fundo.
Com isso, vocês conseguem, ao utilizar de criatividade, fazer qualquer coisa que seja preciso aqui no Paint, né? Vou só para mostrar aqui, replicar um post que eu fiz agora há pouco, que vai para o Instagram, tá? Vamos começar do zero, vou fechar aqui o Paint, mostrar mais ou menos qual foi o processo para a criação do post. Então, o Windows R, vou abrir aqui o próprio MS Paint, dar OK. Primeiro, se eu quero fazer um post do Instagram, para o feed ele é um ponto quadrado, né? Então, eu preciso de uma imagem para o redimensionamento, vou precisar fazer uma imagem quadrada. Ela já está selecionada, eu posso tentar acertar aqui, né, que vai ser bem difícil, às vezes teria que aproximar, eu posso só vir aqui redimensionar, vou desmarcar o manter proporção, vou dizer que eu quero em pixels, e um post no Instagram geralmente recomenda-se que seja feito em 1080 por 1080, dou OK, ficou muito grande, posso segurar o Ctrl, girar a bolinha do mouse, isso aqui não muda a proporção dele aqui embaixo, tá vendo? Ele continua com o mesmo tamanho, só muda o alcance da minha visualização. Então, digamos que eu quero fazer uma imagem aqui, eu vou dividir a tela no meio, de alguma forma, vamos tentar na diagonal, selecionar uma reta, pegar uma cor verde aqui, vou começar do ponto superior, vou até o inferior lá embaixo, depois vou pegar o balde, vou pintar aqui da mesma cor. Pronto, vou colocar. Eu não sou bom de design, então vou deixar verde e branco, porque eu não vou conseguir casar as cores muito bem, tá? Então, aqui, texto verde, um post para o, dar alguns enters, vou deixar aqui mesmo. Vou colocar o outro aqui separado, Instagram. Posso aumentar o peso da letra, posso mudar a letra. Vou mudar aqui para uma letra diferente, só para dar uma diferenciada. Através da seleção, se eu for passar aqui por cima, ó, ele vai cortar, mas eu quero ele bem pertinho. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou selecionar. Vou marcar aqui que eu quero uma seleção transparente, vou levar ele para cá. E agora o que é que eu quero fazer? Vou segurar o Shift e vou esticar. Opa! Na seleção não funciona, tá? Tem esse detalhe. Desculpa, eu voltei aqui, dei um Ctrl Z. Vou trazer ele para cá. Ele mostra como se estivesse alterando ali, mas é só efeito da tela. Aqui eu vou esticar o texto. Tentar manter a proporção, já que ele não tem o recurso de manter a proporção totalmente. Eu vou colocar ele aqui. Puxar essa seleção. E eu vou fazer a mesma coisa ali embaixo, idêntico. Vou até reaproveitar esse aqui. Como é que eu vou fazer para reaproveitar? Eu vou pegar um quadrado. Pegar um cinza aqui, uma cor diferente. Vou colocar aqui nesse quadrado. E vou pintá-lo. Acho que ele provavelmente precisa ser um pouco maior para caber esse post. Sim, vai ter que ser maior. Vamos aumentar o quadrado. Até aqui. Vamos aumentar ele para cá também. Eu não posso tocar ele na quina, senão quando eu tentar pintar tudo do jeito que eu vou querer fazer, ele vai dar problema, tá? Então, vou pintar essas duas pontas. Por que é que eu coloquei esse quadrado aqui? Simplesmente para eu poder jogar o texto verde ali dentro. Vou selecionar, Ctrl C, Ctrl V, e ele ficar visível. Se eu jogasse o verde dentro do verde, ele iria sumir, né? Então, aqui eu vou fazer o que? Vou selecionar o verde, o mesmo verde, eu posso selecionar aqui através da paleta de cores, caso seja uma foto ou uma outra imagem, e vou usar a borracha. Vou aumentar o tamanho dela para facilitar, e eu quero apagar ela só aqui dentro do cinza, tá vendo? Se eu passar ali para fora, ele vai apagar ela também, mas eu vou manter ela aqui dentro do cinza. Posso segurar o Ctrl
girar a bolinha do mouse para aproximar, para ficar mais fácil de apagar. Vocês vão ver que sempre fica um pouquinho de outras cores ali. Isso tudo tem que ser tratado. Você pode aproximar até chegar lá e ver qual é a cor exata para pegar ela, tá? Isso aí é da própria imagem, à medida que você vai trabalhando principalmente com texto, ele tem um pouco de distorção das cores. Então vamos apagar. Vou reduzir aqui para poder apagar um pouco mais. Lembrando que para apagar dessa forma eu estou segurando o botão direito do mouse. Se eu for apagar com o esquerdo, ele vai apagar tudo. Apagando. É um trabalhoso porque ele não aumentou mais aqui a borracha. Eu lembro que na versão antiga do Paint eu consegui aumentar muito essa borracha. Dessa vez eu não achei para poder mostrar mais fácil para vocês. Mas ela vai servir. Apagando, já já a gente acaba. Reduzir mais. Quanto mais eu reduzir aqui, a borracha continua do mesmo tamanho. Então ela vai obedecendo a proporção. O que vai acontecer é só que eu tenho que movimentar menos a mão, né? Mas a quantidade de pixels que a borracha apaga vai ser do mesmo tamanho. Pronto, consegui concluir. Tem umas coresinhas ali ainda, mas eu não vou tirar elas. Então, já está na cor que eu quero aqui, já estava no verde. Vou selecionar o balde e vou pintar o cinza. Vocês vão ver que aqui, ó, dentro, né, ele ainda ficou. Então, eu posso chegar aqui dentro com o balde mesmo, só clicar nas áreas cinzas. Ele vai pintar essas áreas que eram cinza, deixar no mesmo verde. Voltando. E acabo tendo uma imagem usável, aí depende da criatividade de cada um. Eu não sou designer, não sou criativo na formação de imagens, mas vocês veem que é possível fazer. Por exemplo, fiz aqui agora há pouco. Ver o recentes, abrir. Eu tenho vou ter que abrir aqui em posts, aula de Paint. Não vou salvar, tá? O que acontece? Como eu abri ali pelo novo, aquela mesma questão que acontecia no bloco de notas, né? Ele considera que eu estou fechando essa imagem e pergunta se eu quero salvar ela ou não. Eu vou dizer que vou salvar sim. Vou voltar para cá. Imagem da aula. Vou salvar como PNG, é um formato que eu particularmente gosto muito. Ele é pequeno e tem uma boa qualidade de imagem, mantém bem a qualidade da imagem. Salvei, ele já me abriu o outro post e aqui foi feito da mesma forma, né? Aqui usando a distorção do redimensionar, aqui usando essa parte que eu mostrei agora de apagar o fundo, tudo. E esse post foi feito da mesma forma. Não é o ideal, não é um programa ideal para você fazer uma postagem. A gente vai ver ainda a utilização do Canva, que facilita muito isso. Se possível, vamos ver o GIMP e outros softwares. Mas é um quebra-galho, você pode usar para redimensionar uma imagem de uma forma mais fácil, mais rápida, porque você já tem ele aqui à mão. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui no meu computador. Deixa eu clicar aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito na imagem e clicar em editar, ela vem para cá. Essa é uma foto minha. Eu posso, se eu precisar dela, por exemplo, só o 3x4, chegar aqui. Opa, aqui eu já cometi uma falha, né? Eu arrastei depois de ter selecionado, então ele alterou. Então, só fazer a seleção correta, cortar, mas eu preciso, sei lá, ela está muito grande ainda, ela está em 1600 por 1400, digamos que seja para um site. Eu posso redimensionar ela aqui, deixar ela com 20% desse tamanho. Ela ficou com 324 por 282. Dá para usar em um avatar
e fica uma imagem pequena. Então, esses são alguns dos usos que vocês podem ter com o Paintbrush, um software que já vem no seu computador e que é muito subutilizado, muito por ser desconhecido da maioria das pessoas, todos os recursos que tem nele. Essa foi a aula de hoje, espero que todos fiquem bem e até a próxima.